Olá, guerreiros e guerreiras, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Jota, criei este canal, esse é o nosso primeiro vídeo, conto muito com a ajuda de vocês. Fui aprovado em 3 concursos, hoje eu vim trazer para vocês algumas novidades do meu caminhar, alguns bizus de provas e vamos ter várias disciplinas. Aqui eu trago 20 questões de cada disciplina e por semana eu vou soltando os vídeos. Assim que forem gravados eu vou soltando os vídeos, então peço a vocês que deixem seu joinha, que de certa forma contribuir com seu conhecimento, inscrevam-se aí no canal para me ajudar, tá certo? Para incentivar justamente colocar mais vídeos para vocês, mais questões. Então a gente vai resolver as questões juntos, certo? E espero vocês aí no canal. Muito obrigado, a gente vai dar início agora ao vídeo, ok? Bom pessoal, então vamos começar com a primeira questão, né? Primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o controle externo exercido pela Corregedoria serve para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. Bom, não dá um erro dessa questão aqui. Observamos que nós temos aqui dois controles. Nós temos pela ouvidoria, que no caso é um controle, e nós temos aqui o controle pela corregedoria, que aí nós temos o controle interno. Justamente o erro da questão está aqui, tá certo? Vou colocar aqui para você saber direitinho. Então, o erro está aqui, ó, em falar que o controle é externo. Então, se é corregedoria, então o controle tem que ser o quê? Interno, ok? Vamos para a letra B. O funcionamento das guardas municipais deve ser acompanhado por empresas privadas e terceirizadas. Bom, pessoal, não são privadas, ok? Tampouco terceirizadas. Aí nós temos simplesmente, ele é controlado por órgãos, acompanhado por órgãos. Então, é acompanhado por órgãos. Aí eu tenho um bizu, tá certo? Para que vocês não esqueçam. O bizu é o seguinte: nós temos um bizu, que esse bizu ele é chamado de APP. Ele é autônomo, tá certo? Ele vai ser próprios e também vai ser permanentes. Esse aí vai ser justamente a nossa correção. Então, não é empresa privada, nem é empresa terceirizada. O funcionamento da Guarda Municipal, ele deve ser acompanhado, certo? Pelo esse órgão aqui, ó, né? E que é pelo APP, ok? Então, nós vamos agora ver a letra C. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica, até aqui ok, com matriz curricular compatível com suas atividades. Então, aqui também está ok. Então, observamos que as atribuições, elas vão estar lá no artigo 11. Ele vai falar justamente da capacitação, vai falar sobre a capacitação pelo SENASP. Então, o que seria SENASP? E SENASP aqui seria Secretaria Nacional de Segurança Pública, certo? Segurança Pública. Então, nesse caso aqui, a gente observa que está correto, tá bom? Então, a letra C, ela é o nosso gabarito. Então, essa aqui é o gabarito, está correto. A letra D diz que os corregedores terão mandato cuja perda será decidida pelo prefeito do município. Ó, pessoal, isso aqui não vai ser pelo prefeito do município, tá? Então, o que é que acontece? Esse aqui, quando a gente observa, eles podem ser pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Então, vou colocar aqui para vocês terem ideia. Ó, é pela maioria absoluta de quem? Aí, da Câmara Municipal. Então, pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Isso aqui é a resposta correta.
Então, os corregedores e ouvidores, eles terão, sim, mandato cuja perda será exercida pelo prefeito do município, que é um erro. É pela maioria absoluta da Câmara Municipal, os órgãos da Câmara Municipal. Ok? Então, partamos para a segunda questão. A Lei número 13.022 permite que guardas municipais atuem em ações preventivas na segurança escolar, colaborando com atividades educativas nas escolas municipais. Então, ele está perguntando se isso aqui é certo ou é errado. Bom, nós temos isso aqui no artigo 5º. Nós temos resposta no artigo 5º e ele vai para o inciso justamente 18. E ele fala daqui sobre as competências, tá certo? Eu vou colocar tudo sem acento, tá, pessoal? Para facilitar. Competências específicas. Então, são das consequências específicas. Então, algumas bancas, eles falam, inclusive, que isso aqui não seria específica, tá? Isso aqui eles falam que é exclusivas, tá? Só para a questão, muitos falam que não é competência específica, é competência exclusivas. Então, tem que prestar atençãozinha aqui nessa parte aí. Então, nesse caso, nesse artigo 5º, realmente está certo. A próxima questão. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o uso progressivo da força e patrulhamento preventivo não constitui princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Vejam bem, aqui nós observamos que se trata, né, do artigo 10, tá certo? São as exigências para... Porque o erro aqui está dizendo o seguinte, ó, não constitui, e sim constitui, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês lembrarem, vocês estudarem. Então, nesse terceiro, ele fala aqui do artigo 10. E esse artigo 10 são das exigências para investidura, tá? Para investidura. E o que é que ocorre? Vocês observam aqui que nós temos de entender que esse rol, inclusive, ele não é um rol taxativo. Então, nessa questão do patrulhamento preventivo, são princípios mínimos, tá certo? Ele está falando aí de princípios mínimos. E vocês observam aqui que o uso, né? Então, vamos aqui, ó. O uso progressivo da força, ok? E patrulhamento preventivo, ok? Esse aqui, eles fazem, aqui, ó, parte dos princípios, olha aqui, ó, faz parte dos princípios mínimos. E ele está dizendo aqui que não faz parte dos princípios mínimos. Então, o erro da questão está aqui, somente no não, ok? Vamos à letra B. O funcionamento das guardas municipais deve ser acompanhado por empresas privadas e terceirizadas. Nós já observamos isso aqui, né, pessoal? Que ele não vai ser privada e nem vai ser terceirizada. Não sei se vocês lembram, é só voltar o vídeo aí, que nós temos órgãos. E aí eu botei o bizu, né? Eu botei o bizu. E o bizu é o que? Bizu é APP, que seria autônomos, próprios e permanentes. Ok? Letra C. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Entre outros, possui idade mínima de 18 anos e nível médio de escolaridade. Então, isso aqui, até que ele falou, está correto, em cargos públicos municipais, em outros, e possui idade mínima de 18 anos. Aqui nós observamos isso lá no artigo 10, continua sendo no artigo 10, e observe que esse rol aqui, né, esse rol, ele não é taxativo, certo? Então, a gente observa aqui que ele não é taxativo. Porque vocês observam isso quando os prefeitos colocam limites nas idades para fazer concurso, né? Então, se fosse um rol taxativo, então ele simplesmente ficaria lá e não seria mexido. Mas ele é alterado. Mas, nesse caso aqui, nós temos como resposta letra C. E agora a letra D. A letra D diz que os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pelo prefeito do município. Ó, aqui vocês observam que lá na primeira, foi na segunda questão, vimos isso aí, né? Na primeira questão, vimos que não é pelo prefeito. Eu creio que vocês lembram que isso aqui é pela
maioria absoluta da Câmara Municipal. Então vejam que quando comenta-se a questão, aprende-se mais, porque fica repetitiva, não é verdade? Então, partamos para a próxima. Sobre o papel institucional das guardas municipais, assinala a alternativa correta. Nesse quadro aqui, a gente vai encontrar isso no artigo 5º. E nesse artigo 5º você vai encontrar exatamente no inciso 2. Fala justamente do papel institucional. As guardas municipais têm entre as suas atribuições primordiais o dever de prevenir, inibir e coibir pela presença da vigilância infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atendem contra bens, serviços e instalações do município. Então vocês observam aqui que nesse caso, esse item aqui ele está verdadeiro, né? Então se está verdadeiro, a gente coloca ele como verdadeiro. Então, lembrando que o 2, as guardas municipais não integram o sistema de segurança pública. Vejam, ele integra o sistema de segurança pública. Ele não faz parte do artigo 144 caput. Vamos aqui, a gente está observando então que não foi. 3. O guarda civil municipal não possui poder de polícia. Então, esse aqui também nós observamos que não é verdade, né? Nesse caso, ele possui poder de polícia, tá certo? Aqui ficamos, então, com a letra A. Então, a letra A é o nosso gabarito, certo? Quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima. A Lei Federal 13.022/2014 institui normas gerais para as guardas municipais, instituições de caráter civil, isso é muito importante, uniformizadas e armadas, conforme prevista a lei de função. A gente observa aqui que temos 3 itens para analisá-lo. Vamos analisar. Se ele está falando aqui das instituições, então ele está falando do artigo 3º, verdade? Então, esse aqui, ó, esse aqui, ele já está falando do artigo 3º, tá certo? Artigo 3º dessa lei. Que ele fala o seguinte, que ele tem até um bizu para falar para vocês, né? Que isso aqui é tudo, vocês sabem que são dos princípios mínimos, né, pessoal? Então, isso aqui, ele fala dos princípios mínimos, tá? Então, fala-se dos princípios mínimos. Então, desses princípios mínimos aqui, nós temos um bizu, tá certo? E o bizu é o seguinte, nós colocamos o QP3. O que seria o QP3? Vocês observam aqui que nós temos 3, né, P's, beleza? 3 P's. Então, nós temos o primeiro P, nós temos o segundo P e nós temos o terceiro P. Nós temos o U e nós temos o C, ok? Nesse caso aqui, nós vamos observar que nesse artigo 3º nós vamos ter a proteção dos direitos humanos, tá certo? Então, vou colocar aqui, é mais fácil, tá? Então, nós temos aqui, ó, proteção dos direitos humanos, o primeiro P, ok? Então, o primeiro P. Aí nós temos também o seguinte, o segundo P, ele vai ser preservação da vida, preservação da vida e redução do sofrimento, né? Mas a gente está somente nos P's. Nós temos aqui também o outro P, e o outro P, ele é patrulhamento preventivo. Patrulhamento preventivo. E vamos falar do U. E esse U aqui é justamente o uso progressivo da força. Tem o uso progressivo da força. E o C vai ser compromisso com a evolução, né? Evolução social.
tá? Evolução social. Então deixa eu só ver aqui. Vocês sabem que é evolução social. Vou só fechar um pouquinho aqui para que vocês se printarem aí, vocês estão sabendo o que é, tá? Então veja, pessoal, nós temos aqui justamente o que significa o aqui o QP3. Então o QP3 ele significa isso aqui, para que vocês não esqueçam, tá? Então, partindo disso, a gente observa agora cada item aqui, tá? Então, vamos ver o primeiro. Proteção dos direitos humanos fundamentais e do exercício da cidadania. Veja que aqui ele completa, tá certo? Então, vamos para o nosso bizu aqui. Então, tem proteção dos direitos humanos? Tem. Aqui, ó. Proteção dos direitos humanos. Então, essa primeira, ela está o quê? Ela está correta. Vamos ao segundo item. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Vamos para a nossa lista. Tem preservação da vida? Tem. Tem preservação da vida. Ele está aqui. Então, se tem preservação da vida, nós vamos lá botar como verdadeiro. O terceiro item, patrulhamento preventivo. Tem lá na nossa lista? Patrulhamento preventivo? Tem. Tem patrulhamento preventivo aqui. Então, nesse caso, a questão também está correta. Então, todos os nossos itens aqui, ó, ele pergunta para que estão corretos, todos os nossos itens estão corretos. A questão vai ser o gabarito, letra E. Ok? Então, partamos para a próxima. Marcos logrou êxito na aprovação em concurso público para a Guarda Civil Municipal. Considerando a exposição dessa lei, 13.022 de 2014, são competências específicas. Então, qual é o bizu principal? Então, para você entender, está falando sobre competências e específicas das guardas, respeitando as competências dos órgãos federais, exceto. Então, lembrar muito, quando fala-se desse exceto, é onde realmente o risco faz tudo aqui, tá? A letra A, ele diz o seguinte, ele diz que isso aqui tudinho vocês vão ter ele amparado pelo artigo 5º, tá? Porque eu gosto de colocar o artigo, para que vocês depois observem lá qual é o artigo que eles mais cobram, né? Mais exploram, certo? Então, nós temos o artigo 5º. Vamos ver o que é que diz aqui as competências específicas. É bom lembrar que essas competências específicas aqui, ele gosta de terminar em verbos, né? Gosta de terminar em verbos no infinitivo. Beleza? Um verbo no infinitivo. Observamos aqui que tem só uma questão para você diferenciar. Se cumprir é infinitivo, proteger, atuar e atuar. E aí? Aí você diz, pronto, então todos são competências específicas. Justamente, a gente tem que lembrar que na específica, eles são todos esses aqui, tá certo? Então, eu vou logo informar que o B é competência específica, o C e o D. Mas quando fala do A, cumprir mandato de prisão em desfavor de pessoas investigadas ou condenadas, então isso aqui vocês não, pessoas investigadas ou pessoas condenadas, cumprir mandato de prisão, então vocês não vão cumprir mandato de prisão, beleza? A guarda não vai cumprir mandato de prisão, né? De investigados e condenados. Então, o que é que acontece? Ele diz qual é o exceto, então o exceto é a letra A. Beleza? O exceto é a letra A. Então, lembre que isso aqui é muito importante. Vejam que terminam justamente pelo verbo do infinitivo. Tá? Vamos ver a próxima. Em relação à criação da Guarda Municipal, consoante dispõe o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que, vejam bem, isso aí é muito importante, essa parte aqui, essa questão aqui, da FGV, né? Como sempre, eu gosto. Se ele está falando aqui da relação à criação da guarda, essa é a palavra-chave, a criação da guarda, ele está perguntando o que é que se diz, o que é correto informar sobre a criação da guarda. Nós estamos observando que isso, ele fica amarrado, né, no artigo 8º.
beleza? No artigo 8º dessa lei. E nesse artigo 8º dessa lei, nós observamos que ela parte da letra A. Ele vai pegar o artigo 6º, que o que é que diz esse artigo 6º? O artigo 6º, ele diz que, vai se pegar aqui na letra A, o município pode criar, por decreto, sua guarda municipal, independentemente da lei. Vejam bem, pessoal. Nesse caso, não se pode criar por decreto. O erro está aí, não é? Independentemente de lei, não. Seria o contrário. Ele sim depende da lei. Então, a letra A não pode ser, ele está assegurado aí no artigo 6º. A B diz que o seguinte: a guarda municipal é subordinada ao chefe do poder legislativo municipal. Veja, não é poder legislativo, é o poder, o quê? É o poder executivo. Tá certo? Então, aqui é o poder executivo. Ok? Que seria o prefeito. Não é verdade? Então, nesse caso aqui, nós estamos observando que num parágrafo único do artigo 6º tem isso aqui, tá? Então, no parágrafo único do artigo 6º, encontramos essa questão aqui, essa letra aqui. C. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Nesse caso aqui, eu não vejo nenhum erro nessa questão, né? nesse quesito. Então, a gente tem ela aí como verdadeiro. Nesse caso, vocês observam que é justamente o artigo 8 que eu comentei lá na frente. Né? Aqui, ó, tá vendo? Quando eu comentei do artigo 8. Então, ele está justamente preso ao artigo 8º. Diz exatamente isso. Aqui, letra de lei. A letra D, a Guarda Municipal deve ser criada como autarquia municipal, mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Bom, Poder Executivo, nós sabemos que é o Poder Executivo. Mediante decreto, não é, é lei. Né? Então, os erros. A autarquia municipal deve ser criada? Não. Nesse caso aqui, nós estamos observando que ele tem como criação, né, que deve ser criada, como órgão, tá certo? São como órgão e não autarquia. A letra E diz o seguinte: as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 1% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Aqui tem uma regra legal para que vocês nunca mais errem, tá certo? Porque ele começa aqui justamente, ó, ele começa por 0,4%, 0,3% e 0,2%, tá certo? E aqui vocês veem que tem um percentualzinho. Né? Vou fazer uma tabelinha aqui, vocês nunca mais vão errar. E observe o seguinte, que quando for de 0,4%, aí vocês colocam assim, ó. Vocês colocam que vai até 50k. Vou botar 50k, que 50 mil habitantes. Tá bom? Quando for o 3, vocês botam de 50k até 500k. 500k. E o 2 é mais de 500k. Não tem como você errar essa tabelinha aqui, entendeu? Então, você pega e você observa. Deixa eu tentar botar ela aqui para baixo, para que vocês saibam que faz parte desse aqui. Ó, tá vendo aqui? Então, aqui temos 4k, e aqui eu tenho o 0,2, 2 décimos, de 50 de mais 500k. Então, dá para vocês lembrar, nunca mais esquecer. E geralmente nas questões tem o seguinte, ó, de até. Então, você faz, olha, as guardas municipais poderão ter efetivo a 1%, de 1% até 50 mil. E até 50 mil é quem? É 0,4. Então, o erro da questão não é 1%, é 0,4. Vamos partir para a próxima. Oitava. Conforme o artigo 3º dessa lei, são os princípios mínimos
de atuação das guardas municipais. Ó, ele, então, a palavra-chave aqui da questão é o quê? São os princípios mínimos. Então, nessa oitava questão, nós temos aí preso ao artigo qual? Nós temos o artigo 3º, como diz a questão aqui, ó, né? O artigo 3º. Então, o que é que se fala-se do artigo 3º? Justamente aquele bizuzinho que falei para vocês. Lembram? Então, tem que lembrar do bizu, que é o quê? É COP3. Então, vocês lembram que são justamente preservação da vida, 3P, né? Preservação da vida. Nós temos também o de uso progressivo da força. Nós temos o outro P, que é preservação da vida, e o outro P, que é patrulhamento preventivo. Então aí vocês têm essa parte do bizuzinho que eu deixei lá em cima, né? Então na questão 8, nós vamos ter como resposta, vamos lá, preservação do meio ambiente, de vida e de uso preventivo da força. Não é uso preventivo da força, é uso o que? Progressivo, tá certo? Progressivo da força. A letra B, proteção dos direitos de todos e patrulhamento repressivo. Então, não é direito de todos, é direitos humanos, tá certo? E é patrulhamento repressivo, não. É um patrulhamento preventivo, né? Preventivo. A letra C diz o seguinte: preservação da propriedade privada e proteção das liberdades individuais. Então, nós temos preservação de quem? Da vida, né? Então, é preservação da vida. Então, a gente agora observa que sobrou a letra D. Então, a letra D é o nosso gabarito. Proteção dos direitos humanos fundamentais e patrulhamento preventivo. Ó, tá vendo? Então, cai um P daqui, né? Pegou um P1 e pegou o P2. Então, aqui nós temos os dois P's, o P1 e o P2. Então, vamos para a próxima. 9. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. São competências específicas. Então, observem que aqui vai falar agora das específicas. E o que foi que eu lembrei, o que foi que eu falei para vocês a questão das específicas? Né? O bizu aqui. Então, são verbos no infinitivo. Então, verbos no infinitivo é mais fácil você saber, tá certo? Então, aqui é saber quais são dessas letras, todas aí. A gente vai ter isso também, ele é fundamentado num artigo, e é um artigo 3º, e esse artigo 3º, ele vai estar entre os incisos 2 e o inciso 4, né? Vamos lá. Primeiro, contribuir num estudo de impacto na segurança local conforme plano diretor municipal. O 2. Por ocasião de construção de empreendimento de grande porte. Patrulhamento preventivo. Veja, patrulhamento preventivo, sim. Patrulhamento preventivo está lá naquele CUP3, né? Então, 2, eu concordo que a competência que não é competência específica, beleza? Não é competência específica. Veja que não tem nem o infinitivo, ó. Aqui tem o infinitivo, essa não é. Vamos lá, auxiliar, ó, auxiliar, ó aqui, ó. Ela tem o infinitivo, então aqui você já vai de boa. Auxiliar na segurança de grandes eventos, na proteção de autoridades e dignatários. Então, essa aqui, beleza, específica. 4. Uso progressivo da força. Não, a gente viu que o uso progressivo da força, ele está justamente lá no CUP3. Isso aqui vocês não esqueçam que é interessante. Então, vamos lá. Ele pergunta, ele diz aqui que 2 e 3 são corretos. Não, 2 e 3 não são corretos porque um é princípios mínimos e o outro é específico, tá certo? Porque esse 2, essa questão 2 e o 4, eita, não, 4 feio, não. Esse 4
Eles são o quê? São princípios, tá certo? E são princípios mínimos, tá? São princípios mínimos. Então, se 2 e 4, eu tenho 2 e 4, aqui ó, estão incorretos, né? Gabarito, letra C. E por que estão incorretos? Porque eles não são específicos. Eles são princípios mínimos. Ok? Vamos ver a próxima. Está na metade, pessoal. Já terminando, tá? Ó, de acordo com o artigo 3º, isso aqui é importante, por isso que eu gosto de colocar o artigo. Identifica a afirmativa que não expressa, não expressa dos princípios mínimos. Ó, cai muito os princípios mínimos. Tá certo? A atuação das guardas, aqui você já tem um bizu, né? A atuação das guardas municipais, definida no referido artigo. Proteção dos direitos humanos fundamentais no exercício da cidadania e das liberdades. Isso aqui é um princípio mínimo. Proteção dos direitos humanos fundamentais no exercício da cidadania e liberdades públicas. A gente vai agora para o próximo. É patrulhamento, vocês lembram que é patrulhamento preventivo, né? Lembrar disso. Aqui é preservação da vida, redução de sofrimento e diminuição das perdas. Então, tanto A eu concordo, quanto a B também eu concordo. Porque isso aqui a gente vê que estamos no nosso bizu, tá certo? Não esqueça. Então, aqui ó, proteção dos direitos humanos um P, preservação da vida é um P. Vamos à letra C, patrulhamento ostensivo. Veja, aí nesse caso não é ostensivo. Ele é o quê? Ele é preventivo. D. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Também está correto. Então, já que ele falou o que não era, não expressa, então é a letra C como gabarito. Correto? Vamos ver a próxima. De acordo com a lei 13.022 de 2014, assinala a alternativa correta sobre os requisitos básicos. Veja, agora eles estão falando aqui requisitos básicos. Para quê? Para a investidura. No comando da questão, pessoal, vocês têm que sublinhar, ver o que ele realmente está pedindo, né? Então ele quer o quê? Ele quer sobre requisitos básicos para investidura no cargo. Não é isso? É o que ele quer. Então isso aqui a gente fica atrelado ao artigo 10. Tá certo? É o artigo 10. Porque aí eles falam sobre essas investiduras aqui sociais, tá certo? A obrigação tributária e militares devem estar quitadas. Bom, esse aqui não é um requisito para a investidura do carro, tá certo? Tributárias, não. O nível de escolaridade mínimo é fundamental, a letra B. Não é fundamental. Ele tem que ser o quê? Médio. Né? O candidato, letra C, o candidato deve estar em pleno gozo de seus direitos civis. Seus direitos políticos. Né? Porque aí, se você for para o artigo 10, você vai ver um rol. E lembrando que esse rol, ele não é taxativo, inclusive, tá? São direitos civis, não. São direitos políticos, tá? Cuidado para não se enganar disso aí. Então, por isso que não é. Tá? Lembre-se que o rol não taxativo, tá certo? Ó, não é taxativo. Então, a gente vai observar agora a letra D. As aptidões físicas, mental, psicológica e social. Veja, não tem a social. Né? A gente sabe que é física, mental e psicológica. Eu boto aqui FMP, até boto um bizuzinho aqui, ó. FMP. FMP. Então, nesse caso, FM lembra da rádio, ó. Rádio FM,
Paraíba. Nesse caso, vamos à letra, sobrou a letra E, que diz que a idoneidade moral deve ser comprovada por investigação social. Veja, essa questão aqui, o gabarito, é a letra E, realmente está corretíssima. Vou trazer um detalhe para vocês que é o seguinte. Quando fala aqui da idoneidade moral, o que é que ocorre? Você veja que ela é comprovada por investigação social. Então, deixa eu botar aqui para vocês, dar um resumo aqui para vocês entenderem aqui. Dessa aqui é investigação, é comprovada pela investigação social, tá certo? E nessa investigação social, nós temos também as certidões. Então, nós temos também a social e nós temos as certidões. E nessa questão aqui de certidões, o que é que ocorre? Nós temos certidões várias. Nós temos a primeira. Nós temos a certidão. Tem que ter judiciária. Judiciária. Deixa eu fazer melhor para vocês aqui, para vocês dizerem assim, eita, aqui tá feio demais. Deixa eu apagar. Deixa eu escrever aqui mesmo que é melhor, né? Então, nós vamos ter também as certidões, certo? E essas certidões aqui, elas vão ser em 3. É a certidão judiciária, nós temos a decisão, a outra, né? Estadual. Nós temos também ela federal e distrital. Beleza? São as certidões. Então, observamos aí esse detalhe. Tá vendo? Então, ela pode sim, né? Ela pode sim. Essa idoneidade aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, aqui, ó. Né? A idoneidade moral. É a idoneidade moral. E ela pode ser comprovada pela investigação social. E temos as certidões. Então, essas certidões aqui, nós temos judiciária, né? Nós temos judiciária, nós temos estadual, nós temos distrital e aqui é federal, né, pessoal? É o contrário aqui, ó. Tá, beleza. É aqui federal, tá? Federal. Deixa eu corrigir aqui. Federal. Né? Não gosto de erro. Pronto, federal e distrital. Ok? Então vamos partir para a próxima. Observando o que dispõe o Estatuto das Guardas, a Lei 13.022, assinale a incorreta. Então aqui ele quer a questão errada. Vamos para o 12. Esse aqui ele está atrelado ao artigo 21, tá certo? Ao artigo 21 dessa lei. E aí observamos aqui os quesitos. Quesito A. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, ok? Obrigatoriamente na cor azul marinho. Azul marinho, tá ok. Azul marinho, sim. Agora, quando fala-se obrigatoriamente, aí já vai estar errado. Porque a gente sabe que é preferencialmente, né? Preferencialmente, ok? Então, já temos a nossa questão aí gabaritada, né? Gabarito a letra A. Vamos ver aqui as outras alternativas. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominações idênticas à das Forças Armadas Militares. Ok. Quando aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Todos corretos. Então, ok? A segunda parte também toda correta. Letra C. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Lembrar aqui, ó.
do porte importante, conforme a lei. Isso é correto. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Tudo que se falar em razão de militar realmente está errado. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio, tá? Lembra de consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Isso é importante. Entendeu? Então ficamos com a letra A. A próxima. Sobre as prerrogativas da Guarda Municipal. A gente agora vai entender que ele está falando aqui das prerrogativas. E ele está dizendo que é a correta. Sobre as prerrogativas, nós temos o seguinte. Nós vamos ter assim, falar sobre cargo de comissões, nós vamos falar aqui sobre membros, nós vamos ver quais são os princípios, vamos entender aqui. Então, a letra A diz: os cargos em comissão das guardas municipais serão providos por servidores de livre nomeação e exoneração, independentemente de vínculo efetivo com a administração pública. Então veja, os cargos em comissão, né, declarados, não, devem ser providos, não devem ser providos aqui, entendeu? Porque eles simplesmente, os providos no artigo 15, o artigo 15, ele fala o seguinte, que eles são providos de efetivos, tá certo? São providos por membros efetivos. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que, nessa letra, são membros. E esses membros são efetivos. Então, são membros efetivos. Aqui não são, né? São membros efetivos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, por servidores não, são membros efetivos. Então, eu vou aqui e vou buscar, tá? Então, não são por servidores de nomeação e exoneração, né? São efetivos. O B diz o seguinte: nos primeiros 10 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por um profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência na formação da área de segurança ou defesa social. Essa segunda parte está tranquila. Então, qual é o erro da primeira? A gente começa por aqui, não é verdade? Não são 10, são simplesmente 4. São 4 anos. E você observa que isso aí vai estar também no artigo 15, só que vai estar no parágrafo 1º, tá certo? Vai estar no parágrafo 1º lá. São 4 anos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ver a letra C. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Vimos na questão anterior, que disse que é autorizado o porte de arma de fogo. Então, isso aqui está no artigo 16, tá certo? Então, está aqui, está no artigo 16. Então, é o nosso gabarito. Vamos ver aqui o erro da letra D. Aos guardas municipais, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, serão recolhidos nas mesmas celas que os demais presos. Vejam lá. Os guardas municipais, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, aqui ok, serão recolhidos na mesma cela. Não é na mesma celas. São em celas separadas, né? Então, são celas separadas. O jogo está diferente que os demais presos. E lembrando aqui que são isolados, tá certo? Lembrar também aqui, pessoal, que ele diz que é para prisão. Não, não é para prisão, tá? É recolhido a cela, tá certo? É recolhido a cela antes, e tem que ser isoladamente, tá? Isoladamente antes da condenação definitiva. Antes da condenação definitiva, né? E lembre-se que deve ser separado dos demais presos, tá bom? Então aí vocês têm aí letra D, tá
Então, é recolhido a cela isoladamente antes da condenação definitiva. Então, é o que vocês têm aí. Vamos partir para a próxima? Vamos lá. Essa é grande, mas a gente vai diretamente na questão para não perder muito tempo e vocês vão observar que ela é fácil. Diz o seguinte: segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quais são os requisitos básicos para a investidura? Então veja que não está falando nada demais, a não ser que eles estejam pedindo os requisitos para a investidura. Ó, se você observar aqui, ele vai ter a mesmo início. Ó, nacionalidade brasileira, nacionalidade brasileira, nacionalidade brasileira, nacionalidade brasileira, nacionalidade brasileira. Certo? Aí ele fala sobre o gozo dos políticos, direitos políticos. Então, o que é que você vê aqui? Você observa aqui, quando fala-se da idade mínima de 21, você já não lê mais. Você já deixa. Você sabe que não é. Né? A mínima, ela é sempre aqui. Ó. Quando você viu 18, você deixa. Você já não risca. Você vai para a próxima. Você viu 20, então você já corta. Você viu 25, não existe. E aqui você vê 20. Então, você observa que o que resta, ou o que restou, foi justamente o 18, que está no artigo 10, né? Referente a esse requisito. Então, tem que ter nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, como vimos e respondemos, tá certo? Quitação com as obrigações militares, eleitorais, nível médio, escolaridade, idade 18, aptidão, quais são? Física, mental e psicológica. Tem uns que colocam dizendo que é social também, né, para completar. Vimos aqui a questão. E idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante quem? Poder Judiciário, vocês viram também que eu coloquei, estadual, federal e distrital. Então aqui nós temos o nosso gabarito, letra B. Então, para você responder de forma rápida, eu faço assim. Se eu tenho certeza de um pedacinho da questão, se eu já tenho certeza daquilo ali, e eu vejo que a questão tem o mesmo rito aqui, ó, tá vendo? Então tem a mesma redação, o que é que eu faço? Eu vou aqui, eu vou eliminando. Então 21 eu sei que não é para investidura, não pode ser, eu sei que é 18, então eu já corto, já corto, já corto, já corto. Então, e para eliminação também dava certo, ok? Vamos ver a próxima. 15 diz o seguinte: a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto da Guarda, instituiu normas gerais para as guardas municipais. Aí botou aqui o parágrafo 8º do 144. Nós sabemos que nós estamos aqui, né? Esse aqui é o que está lá, a guarda, e está realmente guardando, esperando entrar aqui, hein? Entrar nesse caput aqui. Segundo a referida lei, as guardas municipais são definidas como instituição de caráter. Bom, só tem um caráter. A gente observa que o caráter militar, tudo que falar de militar na guarda, dessa lei aqui, tudo que falar dessa lei, não tem nada militar. Você já corta. Paramilitar, pior ainda, né? Indefinido, essa foi sério. Geral, não pode ser caráter geral. Também. Então, nos restou a civil. Então, a letra C é o nosso gabarito. Ok? Então, essa aqui é fácil, né? Vamos para a próxima. Vamos ver aqui o que a Geduc falou. Diz que o Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê, já está dizendo que prevê, que nos primeiros 4 anos, ó, lembra daquele lá, dos 4 anos, de funcionamento, tá certo? De funcionamento, a Guarda Municipal deve ser dirigida exclusivamente por profissionais estranhos a seus quadros. Bom, pessoal, eu não iria ler mais, não, tá? Mas aí você tentaria. Quando viesse exclusivamente aqui, eu já ficava, ok, mas vamos lá. A mesma lei, ou seja, a do Estatuto, estabelece que guardas municipais podem ser sujeitos à prisão. Ó, aqui, ó, que eu falei naquele início, tá vendo? Então, não é sujeito à prisão. Ele é sujeito a quê? A recolhimento. Recolhimento a quem? Recolhimento à cela. Não é a prisão. Ele vai lá ficar lá para esperar a decisão, né? Judicial.
antes da condenação definitiva. E, nesses casos, devem ser recolhidos à cela isoladamente dos demais presos. No entanto, não há previsão para essa medida. Aí depois ele contradiz aqui, ó. Contradiz. Diz que não há previsão para essa medida, já que a Guarda Municipal não exerce funções ligadas à aplicação da lei penal. Tá certo? Então, essa questão está toda errada. Nosso gabarito vai ser o E de errado. Próxima. Uma das competências específicas das guardas municipais é uma das. Então, agora falou-se de quê? Falou-se da específica. E nós estamos observando que as específicas, elas têm... porque tem a geral, tá, pessoal? Tem a geral, tem a competência geral e tem a específica. A competência geral, é bom até a gente fazer aqui um link nessa competência geral aqui. Eu sempre dei um bisuzinho e o bizu dela, eu chamo ela de bis, tá certo? Que são bens, tá aqui ó, bens, equipamentos, né? Então, bens, serviços e instalações, tá ok? Então, o que ocorre? Agora ele quer específica. Então, a gente lembra que a específica, ela começa com quem? Verbo no infinitivo. Lembra? Verbo no infinitivo. Então, e se vier tudo verbo no infinitivo? Como aqui, ó. Selar, contribuir, encaminhar e proteger. Realmente, vieram todos com o verbo no infinitivo. O que é que você faz? Você tem que observar quais são as gerais. Quais são as gerais. E se não tiver as gerais, que são bens, né, que são esses três aqui, né, eu vou até colocar aqui para ficar melhor para vocês. Então, vou colocar aqui, ó. São bens, são instalações e serviços. Certo? Então, são essas três aqui. Se não vier essas três, bens, serviços e instalações, a gente vai ver e entender que é a específica, ok? E da específica, a gente vai ver se tem algum detalhe que a elimine, né? Vamos entender a primeira aqui. Ó, a gente vai começar pela letra A. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos. Qual o erro dessa questão aqui? Se você ler todas elas aqui, você vai ter uma dúvida. Ó, vamos ver. Contribuir no Estatuto de Impacto e na Segurança Nacional, conforme o plano diretor dos municípios. Você vai dizer assim, pô, ela está errada. Aí você vai continua. Você diz que encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Você lembra de algum artigo aí? Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental estadual, inclusive adotando medidas socioeducativas e repressivas, caso seja necessário. E você observa aqui que é o seguinte, você diz, caramba, fica difícil de entender. Ó, aqui é sutil o erro aqui da letra A. Só faltou públicos, prédios públicos municipais. Certo? Públicos municipais. Então, esse aqui é o erro dessa questão. Então, agora, nós estamos observando aqui, contribuir no estudo de impacto e na segurança nacional, conforme o plano. Não, a segunda questão, a segunda parte está corretíssima. Onde é que está o erro aqui, ó? Não é na segurança nacional, né? Sutil, né? É na segurança local. Ok? E a letra C, encaminhar ao delegado de polícia. Ok, tem que encaminhar, assim que pegar em flagrante delito. Ok. O autor da infração, preservando o local, tem que preservar o local, tá certo? Quando possível, sempre que necessário, tá certo? Então aqui eu não vejo nenhum erro. Então nós temos aí a letra C como gabarito. E aqui, qual é o erro da letra D? Proteger o patrimônio ecológico. Sim, proteger ecológico, o histórico, o cultural, o arquitetônico, o ambiental. Só que não é ambiental, não é estadual. Vai ser aqui municipal. Certo? Muita coisa você tem como observar o erro, porque você está se tratando de uma lei que é federal, porém aplicada aos municípios, né?
para a guarda. Então fica mais fácil você entender essa parte aí. Temos gabarito, a letra C. Vamos à próxima aqui. São princípios norteadores para a criação de órgãos de formação, treinamento, de aperfeiçoamento integrantes da Guarda Municipal, conforme o artigo 12. Então, ele aqui colocou 12, tá certo? Então, nessa casa aqui, da parte do 18, é fácil, a questão dos princípios. Então, pergunta se é matriz curricular nacional, não é nacional, se é local. Convênios intermunicipais, não, entre municípios. Participação de forças militares, tudo que vier força militar você já elimina, tudo que vai falar em militar já tira. Princípios de atuação das guardas municipais, previsto no artigo 3º. Então, o artigo 3º, já falei aquele bizuzinho, lembra? Então, nós temos como gabarito a letra D. Ok? Próximo. A Lei 13.022 de 2014 estabelece diretrizes. Então, a gente vai ver aqui a questão das diretrizes para o Estatuto das Guardas. Regulando o papel de segurança pública nesse tema. É correto afirmar que as alternativas sejam uma das competências das guardas. Então, ele quer uma das competências das guardas municipais. Então, a gente observa aqui qual seria a competência. Realizar investigações e atuar como polícia judiciária? Jamais. Né, pessoal? Então, isso aqui fica para PC. Então, letra B. Proteger bens, serviços, bens, serviços, instalações. O que é que isso aqui está remetendo a vocês? Aquele bizuzinho lá que eu falei, né? Que é o que? O bis. Tá certo? São bens, são instalações e serviços, conforme previsto no Estatuto. Então, o nosso gabarito realmente é a letra B. A letra C. Exercer exclusivamente, então, atividade de trânsito sem atuações na segurança. Sem atuação na segurança pública, então, essa é errada. Atuar na defesa civil e no combate a incêndio em âmbito nacional, não, né? Se ele colocasse aqui local, estava até interessante, né? Vamos ver a nossa última questão. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, Estatuto das Guardas Municipais, é correto afirmar. Então, sempre observo muito esses nomes. Correto, incorreto? Então, ele quer a correta. A letra A. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados? Sim. Preferencialmente, falou preferencialmente, tá ok. Cor azul marinho, azul marinho. Então, aqui eu não vejo nenhum erro na primeira parte e na segunda parte. Então, já temos como gabarito a letra A, né? Letra B. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal é semelhante às forças militares. Você, já falei, falou em militar, você já tira. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento a presídio. Presídio, não. É a quem? A cela. Lembra? D. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará uma linha telefônica de número 197. Bom, não é 197, todo mundo sabe que a Guarda Municipal você liga para 153. Esse é o número, ok? Bom, pessoal, isso nós terminamos aqui, tá certo? A nossa primeira rodada, né, de questões, primeira maratona de questões. Logo estarei colocando aí de outra disciplina, tá certo? De outra leis aí. E agradeço a vocês, quem chegou até aqui, quem ouviu, quem aprendeu algo mais, ou estava iniciando, ou já sabe também. Eu agradeço de qualquer forma aí a atenção de vocês. Eu espero ter contribuído. Quem achou que eu contribuí de alguma forma, eu aguardo aí o joinha de vocês, a inscrição, só para vocês me dar essa força de verdade. Realmente estou pedindo aos guerreiros e às guerreiras, né, para que a gente alimente esse canal, é o J Concurso, para chegarmos lá e tentar me incentivar para fazer mais isso aí, tá? De qualquer forma, são questões. Caso vocês não queiram ver toda a explicação, quem já sabe do assunto, então adianta, coloca aí na velocidade 2, mas de qualquer forma está me ajudando. Tá, pessoal? Então, um forte abraço aí